Olá! Estamos aqui para mais uma aula. Espero que vocês estejam gostando do curso, espero que vocês estejam gostando das aulas. E hoje a nossa aula vai ser sobre a processadora automática e a gente vai falar sobre a estrutura e o funcionamento dela, tá? Então vamos lá. A principal função da processadora automática é dar agilidade, né, na execução, na hora de preparar e processar as películas, que é o filme radiográfico, né? Então a principal função da processadora automática é isso, é essa agilidade aí no trabalho, tá? E ela é dividida em três partes fundamentais, tá? Em três processos aí fundamentais, que é a processadora em si, né? As substâncias químicas que são especiais e os filmes que são compatíveis. As substâncias químicas, elas não são iguais às substâncias que a gente usa para fazer o processamento manual, tá? Elas são diferentes porque elas passam por um processo diferente, tá? Então, elas não são iguaizinhas. E os filmes também, a gente tem que tomar bastante cuidado com o tamanho, porque existem variedades de tamanhos de filme e, de acordo com a processadora, você pode ou não processar naquela processadora automática. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso na hora de processar um filme. Então, a processadora automática, a gente vai relembrar aqui, o processo que ela passa é esse: revelador, fixador, lavagem e secagem. Então, o filme entra aqui na processadora, passa pelo revelador, depois ele vem, passa pelo fixador, depois ele vem, passa pela água e passa pelo processo de secagem, e ele já sai aqui seco, prontinho para ser manuseado, tá? Então, esse daqui é só um lembretezinho das aulas passadas, falando como é o processamento automático, tá? Para vocês poderem lembrar como é que funciona aí o processamento automático. E aqui é uma processadora, né? Esse é um modelo só, que, né, existem vários modelos de uma processadora automática, tá? E aqui, dentro da processadora, a gente tem esses tanques sequenciais de processamento. Por meio deles, as películas são transportadas através dos racks. O que são esses racks? Esses racks são esses rolos que vocês estão vendo aqui, né? Essa também é uma figura que eu já mostrei, né, para vocês, mostrando sobre a processadora automática. Então, esses racks, que são esses rolinhos, são por onde os filmes passam, né? Então, embaixo deles aqui tem o revelador, o fixador, tem a água, tem a parte da secagem mais para lá. Então, é aqui dentro que acontece todo esse processamento, todo esse processo de revelação, fixação, lavagem e secagem do filme, tá? E aqui é um esqueminha, né, de uma processadora automática que tem o tanque reserva, né? Então, dentro de uma processadora automática, aqui no tanque, fica em torno, em média, de 7 litros de fixador, 7 litros de revelador, 6 litros aí do fixador e mais ou menos uns 5 litros de água, né? E aí, aqui a gente pode ver o esqueminha, né? Aqui fica revelador, fixador, aqui é a água de lavagem e aqui é a parte onde faz a secagem do filme e o filme vem para cá, sai por aqui, né? Pronto para ser manuseado, para poder o doutor manusear ele, tá? Então aqui, ó, é o tanque de reserva, tá vendo? Então tudo isso a gente tem que tomar bastante cuidado, prestar bastante atenção, porque como o filme vem aqui, a gente tem que prestar atenção no nível, né, do que tá o revelador, o fixador. Cada processadora tem um nível que ele tem que ficar bem especificado, que tem que ficar os químicos. E aqui tem o tanque reserva, né? Tem umas que não tem o tanque reserva, então você vai ver só essa parte aqui. Quem faz a parte de troca dos químicos, quem faz toda a parte de agitação dos químicos, tudo isso é o auxiliar, tá? Nessas processadoras que não tem esse tanque reserva aqui. Então, são tipos diferentes de processadora, tá? E aí o filme passa por 4 processos aqui, ó, por 4 fases.
Ele vem, faz a tomada radiográfica, o técnico faz a tomada radiográfica, o filme vem aqui, entra, passa lá, revelador, tá vendo? Esse vermelhinho é como se fosse a imagem do filme, ó. Revelador, depois ele passa pela seção lá do fixador, depois ele passa pela lavagem final e vem pra secagem, tá? E aí aqui ele é seco e ele sai prontinho já para ser manuseado. Então, a processadora automática, ela diminui o tempo, né, de processamento e tal, porque ela faz todo esse processo de forma automática. Então, ela acaba diminuindo todo esse tempo, diminuindo e diminui também problemas na hora da revelação mesmo, né, ou da fixação, enfim, porque como ela já faz isso de forma automática, ela diminui esse tempo e melhora a qualidade, né, do filme. Aí aqui a gente vai falar sobre os componentes, tá? Então o foco principal da revelação automática é a interação controlada do filme com as substâncias químicas e a processadora. E isso tem um menor tempo, né, de trabalho. Então, com esse menor tempo, porque como também os químicos são diferentes, eles precisam de menos tempo para poder processar o filme, né? Do que num processamento manual. O processamento manual demanda um pouco mais de tempo do que o processamento automático, por conta dos filmes, por conta de toda a estrutura mesmo, tá? Então, as substâncias químicas, elas são especialmente formuladas e elas passam por um rígido controle de temperatura, de agitação e de reforço. Porque, como a gente já falou anteriormente, se ela estiver muito quente, o filme fica amolecido. Se tiver os químicos muito frio, a emulsão fica fria, né? Fica dura, endurecida e os químicos não conseguem passar por ela. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa temperatura. A agitação dos químicos, porque eles soltam os gases e eles precisam ser agitados, né? E o reforço lá, que é a quantidade de filme, de químicos que tem dentro da processadora, tá? E isso a processadora faz de forma automática, né? Então, as características do filme também devem ser compatíveis com as condições de revelação e com a minimização do tempo de relação com o sistema de transporte mecânico. É uma maior sensibilidade. Lembra, umas aulas atrás, a gente falou sobre sensibilidade do filme. O que é essa sensibilidade do filme radiográfico? É a rapidez com que ele, né, faz o processamento. Então, dependendo do filme, ele é mais rápido. Dependendo do filme, ele demora um pouco mais. Então, mesmo na processadora automática, a gente tem que ter esse cuidado, né, da sensibilidade do filme, a gente tem que ter esse cuidado com os químicos, com a água, tem que tomar todo esse cuidado. E tem que respeitar, né, as características de cada processadora, porque cada processadora tem uma característica. E isso, o fornecedor nos fala, né, quais são as características da sua processadora. Então, cada uma tem a sua característica, tá? O processo geral ocorre como, né? Na parte de dentro da câmara escura, fica localizada a gaveta onde são colocados os filmes para o processamento. Então, o filme, se ele é aberto, onde tiver uma emissão de luz, ele é velado, né? Ele fica branco, então a gente não consegue ver a imagem depois. Então, o filme ele não pode ser aberto em local onde tem luz, a não ser aquela luz de segurança lá, que é aquela luz ambar, que tem que ter pelo menos 1,20 m de distância, senão ela também vela o filme. Então, a gente tem todo esse cuidado. Então, o filme ele é colocado pela parte de dentro da câmara escura, tá? E aí, em seguida, o filme ele é impulsionado pela própria processadora. Então, ela passa lá pelos roletes, e aí os racks, né, aqueles rolos que eu mostrei para vocês mais lá atrás. E aí o filme faz esse processo sozinho. Ele passa lá pelo fixador, passa pelo revelador,
passa pela água de lavagem e vai para a área de secagem e ele vai sair pronto para ser manuseado. Então esse filme, ele passa por alguns processos, né, até chegar do outro lado que a gente pode pegar e manusear ele. Então a gente tem que tomar bastante cuidado na hora, nesse momento, porque pode ocorrer de o químico não tá bom para ser processado, pode ocorrer do rolete estar sujo, né? Então tudo isso a gente tem que tomar bastante cuidado. E esse processo demora em média, né? Esse processo de revelar, fixar, lavar e secar demora em média 45 segundos para revelar, 90 segundos para fixar, 150 segundos para lavar e 180 segundos para secar. Isso é uma média, tá? Porque cada processadora tem o seu tempo, cada filme tem o seu tempo, dependendo de como tá o químico, é um tempo maior ou menor, né? Então a gente tem que tomar os devidos cuidados e prestar atenção nas características de cada processadora, porque cada processadora tem a sua característica. Mas assim, em média, é um processo muito rápido, né? E tem até um exemplo, a radiografia panorâmica. Quando você vai no dentista, a maioria dos dentistas pedem uma radiografia panorâmica, né? E essa radiografia a gente fala, é um exame rápido, sai na hora, né? Porque a radiografia é um exame complementar, sai na hora. Por quê? Porque ela passa por esse processo. Ela é processada numa processadora automática. Então você faz a tomada radiográfica, né? O técnico vai lá, faz a tomada radiográfica da pessoa e aí já coloca na processadora e aí o exame sai pronto, assim, muito rápido mesmo, tá? Em questão de minutos você já pode levar o seu exame radiográfico para o dentista porque ele sai muito rápido. Eu dou esse exemplo da panorâmica porque é um exemplo que bastante gente conhece, a maioria das pessoas já fez, né, uma radiografia panorâmica e já viu que é um exame rápido, tá? Mas isso é necessário, a processadora ela é necessária para passar por uma manutenção, né? Então essa manutenção é um conjunto de ações para a gente poder manter o bom funcionamento das processadoras e proporcionar uma vida longa, né? Útil aí, longa para a processadora, porque ela precisa passar por essa manutenção, todo esse cuidado, para que ela possa ser utilizada aí por bastante tempo, tá? Então, frequentemente a gente precisa verificar os níveis dessa solução. O que é isso? Cada processadora tem um nível. Eu mostrei já para vocês quando eu estava mostrando sobre a processadora automática, que cada processadora ela tem um nível de água e um nível de revelador e um nível de fixador. Por que ela tem esse nível? Porque o rolo vai até, né, passa lá o nível certinho e ele tem um tempo de processamento. Então esse tempo é o tempo que ele leva para entrar no revelador e para subir e sair do revelador. Então, se ele está abaixo do nível, a revelação não vai ser feita de forma eficiente, né? Ela vai ficar ruim. E aí ela vai para o fixador, vai fixar ruim. Se é o fixador que está ruim, ela revela legal, mas fixa ruim. Aí fica sem contraste a imagem, fica ruim. Ou se não lavou direito também, a mesma coisa. A imagem ela fica distorcida, fica feia, né? Então, todo o processo precisa tomar bastante cuidado. Então, a gente precisa prestar muita atenção e isso é o auxiliar que faz, né? Que presta bastante atenção ali nos níveis de solução, na proporção de reforço. O que é esse reforço? Não adianta você estar com ela cheia, né? Vai 7 litros lá de revelador, mas que não está servindo para nada. Ou então, com a metade de revelador ruim, você enche de revelador bom e acha que vai processar um filme legal. Não vai, né? O reforço vai sempre colocando dentro da processadora o tanto exato que precisa do químico, né? Ou da água, né? Porque a água é corrente, o tempo todo ela tá girando lá dentro, tá? A lavagem ela é feita com água corrente, não pode ser feita com água parada, porque senão fica suja a água e aí não limpa o filme.
Então, essa recirculação que acontece da solução, essa agitação da solução, né, esse fornecimento de água, o controle da temperatura, né, a processadora faz tudo isso, mas o auxiliar é quem tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, a limpeza dos tanques, dos bastidores, de revelação, dos passadores, filtros e tubos de ar do secador, né, os depósitos químicos devem ser removidos dos rolos. Então, lá na parte de secagem, ele tem filtro, tem tubo, né, de ar. Então, o auxiliar precisa tirar, limpar, ver se não está entupido, ver se o ar está indo certinho. Porque o ar não pode ir de forma direta, o ar ele vai de forma indireta para secar, né, a radiografia. Né? Então, tomar cuidado na hora da retirada dos rolos aqui, que eles têm que ser removidos e limpos, tem que ter um cuidado para isso, né? A limpeza do tanque, enfim. E as soluções de limpezas, elas devem ser utilizadas de acordo com as instruções do fabricante. Então, tem fabricante que indica uma solução de limpeza específica. Tem fabricante que não, tem fabricante que diz que você pode usar um sabão neutro, qualquer sabão neutro. Mas para limpar, você deve limpar de acordo com a instrução do fabricante, para não ter nenhum problema de propagação biológica, né? E não ter problema nem na hora da revelação, nem da fixação, nem da lavagem. E aí a gente tem que usar umas bandejas de escorrimento e protetor contra respingo, tá? Ao se remover ou instalar os bastidores. Por quê? Porque os bastidores, aquele rolo, tudo, se cair, por exemplo, revelador, se cair fixador dentro do revelador, ele estraga o revelador. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de colocar os químicos lá dentro, muito cuidado na hora de retirada, porque às vezes você vai retirar só o rolo, você não vai retirar o produto químico, você não vai tirar o revelador e o fixador, você vai retirar só o rolo para limpar. Então, nessa hora de retirar só os rolos, né, o rack ali com os rolos para limpar, se cair substância química diferente dentro, né, do outro, estraga aquele produto que está lá dentro. Aí já pensou, jogar fora 7 litros de produto que estava bom, mas aí vai ter que jogar fora, porque, né, foi contaminado com outro. E a água, a mesma coisa, né? Não pode ir água nesse produto porque muda a propriedade química do revelador, do fixador. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. E outra coisa que é uma dica assim, muito importante, o revelador mancha, tá? Revelador, ele mancha. Onde ele encostar, ele mancha. Ele mancha superfícies, ele mancha roupa, fica tudo manchado onde ele encosta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de mexer com o revelador. Né? Se você tiver de jaleco branco, por exemplo, então o jaleco branco eu vou dar uma dica para vocês. Vocês podem pegar água sanitária e um pouquinho de sal que sai, tá? Essa mancha de revelador. Mas se for de outra cor a roupa, já era. Como dizia meu professor, só tesoura para tirar, não tem como. Então, tem que tomar bastante cuidado. E ele mancha superfícies também, mancha o chão, mancha, né, as outras coisas. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de manusear isso, esses químicos aí, com os respingos e tudo mais. Tem que trocar os filtros dos sistemas de circulação nos condutores de água, porque a água é corrente, tá? E ela não pode estar suja. Tem que ser uma água limpa para poder limpar o filme, né? E ainda a sugestão de começar os trabalhos colocando algumas folhas de filme de limpeza na processadora. Existem filmes de limpeza para serem passados. Então, começou o dia, você pode passar esse filme de limpeza pela processadora para ver como é que está, né, o processamento ali dela. Então, você consegue ver, limpar e ver se os químicos estão bons ou não. De você olhar, você já vai saber, porque quando o químico está muito usado, ele fica escurecido, ele muda a coloração e ele fica meio pastoso, meio leitoso, assim, sabe? Ele fica um líquido pegajoso, escorregadio, fica mais grosso. Então, de olhar, você vai saber que o químico não está legal, que tem que trocar, né? E aí, esse filme pode ser passado, né, como um teste aí. E aí pode, e como eu já falei também numa aula anterior,
terminou o dia de trabalho, a tampa do processador tem que ficar aberta por conta dos gases que esse químico solta. E aí esses gases podem estragar os rolos, podem estragar todo, né, o rolamento ali da máquina, tá? E aí a gente tem processadoras automáticas que adotam um sistema de funcionamento, os quais transportam, né, revelam e secam o filme. E ainda elas reforçam, recirculam as soluções de revelação. Então a processadora, você coloca o filme e ela faz o processo de transportar para revelar, para fixar, para lavar e para secar o filme. E ela ainda sozinha faz o processo de reforçar os químicos, né, e a água e recircular essas soluções, agitando essas soluções aí para elas não ficarem paradas no processo de revelação, tá? Então elas têm alguns sistemas, né? O sistema de transporte, ele tem a função de transportar o filme. Então é ele que leva o filme por todas as soluções. Como eu já mostrei lá, são aqueles rolos, aqueles racks com os rolos, e ele vai levando o filme de forma automática, revelador, fixador, água e secagem, que é diferente, né, do processamento manual. Processamento manual é revelador, lavagem intermediária, fixador, lavagem final e depois ela vai para uma secadora para fazer a secagem, tá? No processamento automático a gente não tem essa lavagem intermediária, porque mais para frente eu vou explicar para vocês como acontece o processo para o filme e para o outro, né, do revelador para o fixador, tá? Então, ela faz isso sozinha, ela faz esses roletes que transportam o filme sozinho, não precisa fazer nada, tá? Então, e ele tem o tempo exato requerido, porque ele passa certinho o filme no tempo certo e exato que o filme necessita ficar dentro do revelador, ou fixador, ou lavagem ou secagem, tá? Então, essa processadora automática faz isso no tempo exato que é necessário, de acordo com o filme que você tem, de acordo com o químico que tem, de acordo, né, com a processadora que se tem. Então, ela produz uma radiografia pronta para ser analisada. Então, ela já entrega para a gente a radiografia pronta, né, seca, prontinha, já para catalogar, né, colocar lá catalogado, porque como auxiliar, a parte de catalogação das fichas dos pacientes, a parte de catalogar essas radiografias é sua, né? Então, você que vai catalogar e vai guardar essas fichas desse paciente. Lembrando que a radiografia é um documento, tá, do paciente. Então, isso tem que ser feito de forma muito cuidadosa e criteriosa. Então, o sistema de transporte, ele tem esses rolos que vão produzindo agitação, né? Porque o químico ele precisa ser agitado, então o próprio rolo já produz essa agitação conforme ele vai passando e vai uniformizando a solução, né? E ela já vai fazendo isso no tempo certo e vai dando a uniformidade para a solução fica sempre, sempre agitada, tá? E a ação espremedora dos últimos rolos é que removem a maioria das soluções do filme. Então, lá em cima tem os últimos rolos, então quando o filme vai passar do revelador para o fixador, os últimos rolos, eles espremem o filme. Então, eles tiram a solução reveladora do filme e o filme entra para a solução fixadora já sem o revelador, tá? E assim acontece quando do fixador vai passar para a água e da água vai passar para a secagem. Ele tira esse rolo, ele espreme e tira essa solução, tá? E aí isso prolonga a vida do fixador, né? Prolonga a vida do revelador, da água e acontece uma lavagem bem eficiente porque o filme tá limpo, né? Com essa ação do rolo, tá? E aí a gente tem o sistema de água. O sistema de água tem duas funções. A primeira é lavar o filme. E a segunda função dele é resfriar, né? Controlar a temperatura ali das soluções, porque elas têm que ter uma temperatura ideal. Então, a água que passa ali para lavagem de filme, ela também passa para deixar esses químicos, né, numa temperatura ideal para que o filme possa ser processado de forma
com qualidade, tá? Então, ela é uma água temperada e ela passa por um regulador de fluxo que mantém um fluxo de água adequado e constante, tá? Ajudando na temperatura. Então, ela é uma água com a temperatura adequada para resfriar se for necessário ou para, né, esquentar se for necessário. O sistema de recirculação, as soluções elas precisam ser sempre recirculadas, tá? Então, ele desempenha essa função de misturar uniformemente as soluções. Então, ele vai sempre misturando as soluções. E ele auxilia para manter também a temperatura adequada e mantém as soluções sempre misturadas e agitadas, tá? Porque elas estão sempre em contato com o filme. Então, o próprio rolo faz esse sistema de recirculação também. Ele vai recirculando a solução e vai deixando essa solução agitada ali, né, para não haver acúmulo de gases e também para que a solução possa fazer o processamento de forma bem adequada, tá? E aí existe o sistema de reforços. Esse sistema de reforços, ele prolonga a vida das soluções, né, tanto reveladora quanto a fixadora, porque ele vai equalizar o nível, né, de revelador e de fixador. Então, sem o reforço, a atividade química das soluções de revelação diminuiria com o seu uso, né? Porque ela, conforme você vai usando, ela vai perdendo as características, né, de processamento. E aí esse reforço vai sempre vendo nível e sempre colocando, né, a quantidade que é necessária, né? E as soluções, se elas não forem devidamente reforçadas, o filme pode não secar e nem ser transportado corretamente, porque aí o filme, como eu expliquei, a solução, conforme você vai usando, ela fica meio pegajosa, ela fica mais grossa, assim. E aí o que acontece? Quando o filme vai passar pelo rolo, ele escorrega. Então ele não consegue passar direito, né? E aí o filme não consegue também secar e nem ser transportado, porque aí o filme fica muito pesado e não seca aquela emulsão, porque tem uma coisa pegajosa nele, que é esse químico que não tá legal para ser processado, para fazer o processamento, tá? Então o reforço ele é sempre misturado nas soluções da processadora através de bombas de recirculação, que é aquele esqueminha que eu mostrei para você lá, que tem o tanque, essas que tem o tanque, reserva. E aí vai pegando da reserva e vai colocando lá dentro. Se não tem, o auxiliar precisa tomar muito cuidado com isso, porque tem que olhar se está sempre dentro do nível, você tem que olhar se as soluções estão boas para o processamento, tá? Porque esse processo de reforço é feito de forma manual, quando não tem aquele tanque reserva, né? E isso cabe ao auxiliar fazer, tá? E aí a gente tem que ver que a quantidade de reforço ela deve ser bem ajustada e verificada periodicamente, tá? Por mais que a processadora faça isso de forma automática, o auxiliar tem que prestar atenção, porque, né, se não tá ali errado, se não tá, que às vezes o negócio não tá legal, o químico não tá legal e a gente tem que estar prestando bastante atenção nisso, tá? De acordo com a quantidade de filme que é processado ou de acordo com a quantidade de tempo que está lá parado, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E o reforço excessivo do revelador pode resultar em baixo contraste e menor densidade. Então, você não consegue enxergar nitidamente a imagem se você colocar muito químico, ficar além do que precisa. Mas também o reforço insuficiente, ele resulta em ganho de velocidade e contraste. Mas se for muito escasso, você perde as duas coisas. Você perde velocidade e perde também, né, o contraste. Então, tem que ser um equilíbrio, né? Tudo tem que ter um equilíbrio, para não fazer nada além ou aquém, né, do que necessita. Então, a gente passa também pelo sistema de secagem. O ar ele é quente, né, e ele é fornecido para a seção do secador através de um compressor. E aí a maior parte desse ar ele é recirculado, né? E o resto é ventilado para evitar a acumulação excessiva de umidade no secador. Então o ar está sempre circulando e recirculando. Lembrando que ele não pode ir diretamente no filme, tá? Ele seca o filme de forma indireta, tá?
E aí é um meio pelo qual se efetua o meticuloso controle de revelação dia após dia. Entretanto, esses sistemas não podem por si só produzir radiografias de qualidade, né? Prontas para serem analisadas, ou seja, são necessários todos os sistemas operando sincronizadamente para atingir a quantidade esperada. Então, assim, tudo precisa funcionar de forma sincronizada, todo o processo de lavagem, de secagem, de revelação, de fixação, todo esse processo que eu acabei de mostrar aqui para vocês, todos esses sistemas, eles precisam trabalhar de forma uniforme. E também o posicionamento do paciente, né, a qualidade do filme, tudo isso resulta numa qualidade de uma radiografia com uma qualidade ótima, né? Ou não, a imagem. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com todo esse processo que eu acabei de mostrar aqui. Ainda temos os químicos, né, da revelação automática, que são substâncias químicas especiais. Elas são desenvolvidas para atender às necessidades e condições específicas da revelação automática. Então não adianta você pegar um químico da processadora automática e querer fazer uma revelação manual com ele, porque não funciona. Cada coisa é para cada coisa, né? E caso um filme se torne escorregadio, pode atrasar o sistema de transporte, porque ele vai ficar escorregando, aí vem os outros filmes atrás dele, eles sobrepõem um sobrepõe o outro, então ele enrola todo no fio, e aí tem que parar a máquina, tem que parar o processamento, aí tem um monte de filme lá dentro que jogou fora, vai ter que, né, estragou, vai ter que jogar fora. E aí é mais radiação no paciente, é mais tempo perdido. Então a manutenção preventiva, ela é essencial para o bom funcionamento e para a boa qualidade da radiografia final que a gente vai poder manusear, tá? E por isso a revelação automática ela requer condições bem distintas nas substâncias químicas. Essas soluções devem evitar a excessiva dilatação, resvelamento ou pegajosidade da emulsão e devem permitir que o filme seja lavado e secado rapidamente. Porque ela é feita, esse processamento na processadora automática é feito de forma rápida, né? Então, os químicos são diferentes, tá? Então, caso a emulsão torne-se macia, ela pode ser danificada pelos rolos. A emulsão é um tipo de uma gelatina que tem em cima do filme, né? E ela protege o filme. Então, se ela fica amolecida por conta do químico que não é adequado, quando passa pelo rolo, ele esmaga o filme e aí você perde a qualidade, você perde, né, a imagem e aí tem que fazer uma nova tomada radiográfica. Então, a melhor maneira de se controlar as variações das propriedades físicas do filme é através das substâncias químicas especiais, né, de acordo com a processadora automática que você trabalha, tá? Então, abastecimento de filmes, a gente deve respeitar as recomendações do fabricante quanto ao tamanho, né, dos filmes, porque algumas mudanças podem trazer danos à imagem. Então, a gente tem que ver que tem processadora que cabe filme pequeno, tem outras que não dá para pôr filme pequeno, só filme grande. Tem outras que não dá para pôr filme grande, só filme pequeno. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso e tem que respeitar, né, a característica de cada processadora, né? Para não colocar filme pequeno demais ou filme, né, que não vai caber e não vai processar, então não adianta. Então, o funcionamento da processadora, ela funciona assim, tem que ter um cuidado especial com cada passo no processamento do filme, porque a radiografia que vai ser produzida, né, aquela imagem, tem que ser adequada para a visualização. Então, onde a imagem se mantiver, ela tem que se manter conservada por um longo período de tempo e as radiografias, em geral, elas são arquivadas. Como eu disse, a radiografia ela é um documento. Então, ela precisa ser guardada, arquivada e ela tem que manter a vida útil dela por muito tempo. Então, todo esse processo precisa ser respeitado para que essa radiografia tenha essa longevidade, né? Esse documento, ele tem essa longevidade, tá? Então, alguns aspectos que a gente não pode deixar, assim, de lado, que a gente tem que observar nas câmaras escuras e nas processadoras são a drenagem, tá? A gente tem que manter sempre o chão coberto e com a drenagem em torno de todo o chão. Então, dentro da processadora, essa drenagem tem que ser eficiente, tá?
O processador deve ser mantido limpo e seco, tá? E qualquer acumulação de líquido das misturas dos tanques devem ser drenada. Então a gente não pode deixar acumular líquido ali, não pode, porque suja, mancha e estraga, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com essa parte da drenagem aí dos químicos. Né? Os fabricantes de processadoras e filmes deixam bem claro que isso é responsabilidade do cliente, tá? A drenagem não é feita de forma automática, a drenagem são os clientes que têm que fazer. A gente, né, indica que seja feita com um material não corrosivo e resistente, tipo um PVC, né, ou algo semelhante a isso. E não fazer com tubo de cobre, tá? Porque o tubo de cobre não faz uma drenagem eficiente. E nunca deixar essa conexão fixa, tá? Entre a drenagem e o equipamento, porque pode juntar a sujeira ali dentro daquele cano e acabar estragando a processadora, acabar estragando os químicos, né? Junta a bactéria, enfim. Então, é uma coisa que você faz a drenagem e tira ela do equipamento, não deixa ela fixa não, tá? Tem o sistema de exaustão, que a gente tem que prestar bastante atenção, porque a falha no exaustor do processador pode causar uma corrosão dentro do equipamento e pode aumentar a probabilidade dos artefatos no filme. Então vai corroer aquele equipamento, vai estragar o equipamento, vai ficar sujeirinha lá dentro e essa sujeira cola lá na emulsão do filme e aí já estragou a imagem, tá? E aí, esse sistema de exaustão, ele reduz a corrosão na processadora, tá? Para não estragar o filme. E aí, esse sistema, a processadora, se ela estiver dentro de uma câmara escura, de parede aberta, a pressão do ar dentro da câmara escura tem que ser, deve exceder a pressão do ar de fora, tá? Então, porque isso vai prevenir o ar em cascata, né? Isso assegura uma correta ventilação lá da processadora, minimiza o vapor dentro do processador e reduz sujeira no filme, né? Para não estragar o filme. E isso faz parte do bom funcionamento da processadora, tá? Então, por hoje é isso. A aula de hoje é essa. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, né? Fale com a gente. E muito obrigada e até a próxima. Tchauzinho.